Tem coisas que não tem que ficar gravadas. Então... o que será que o Renan falou? Nunca saberão. Mas, como é que é o meme? Deixa abaixo que o pessoal falando, deixa abaixo. Bom, então, aula passada a gente viu o que é estrutura, né? Viu o que é uma linguagem, estrutura, o que são morfismos dessa estrutura. Hoje a gente vai ver o que são subestruturas, mas antes, só um exemplo. Que vai ser útil. Então, dada uma linguagem S ômega, S conjunto de símbolos, ômega funcionalidade, dadas uma linguagem PPP e L estruturas M e N, há uma L estrutura razoável e estrutura razoável em M cartesiano N. Então, a saber, a gente faz assim. Para cada S pertencente a S símbolo de operação, com aridade N pertencente aos naturais, a gente precisa definir como que a gente vai interpretar esse símbolo no produto cartesiano. Então, se N é zero, significa que esse símbolo é para ser interpretado por uma constante. Então, no M e no N são constantes que representam esse símbolo. O que a gente vai usar para fazer quem vai ser o representante dessa constante no cartesiano? Par ordenado. O par ordenado que é uma constante num e outro. Então a gente faz isso aqui, ó, S de M cartesiano N. Lembra, quando a gente coloca embaixo, deixa eu só ver se é isso mesmo. Quando eu coloco o símbolozinho embaixo, porque isso é o que é a representação do símbolo no M cartesiano N. Isso aqui vai ser o par ordenado SM, SN. Interpretei como uma constante. Tudo bem? Então isso aqui pertence a M cartesiano N, onde SM e SN são as interpretações em MN. Se o N é maior que zero, então esse símbolo é para ser representado por uma função, por uma operação N-área. Se N for só uma função, se N for 2 é uma operação binária. Mas aí o que a gente faz? O SM cartesiano N, ele tem que ser uma função que vai sair do M cartesiano N elevado a N e vai no M cartesiano N. Então, essa porcaria vai pegar uma ênupla de pares. Então, ela vai pegar um negócio assim.
Aqui está a U, então vai ser A0, B0, A1, B1. A gente não precisa ser escravo da notação. A N. Não, aridade, bijeção, função. Função. É isso. Ela associa para cada símbolozinho um número natural. Então, essa função ela só está dizendo isso. Qual é a aridade do símbolo? A rigor, assim, aqui ia ficar muito carregado, mas a rigor deveria ser isso aqui. Essa função também diz se o símbolo é uma relação ou uma operação. Mas isso é a mesma coisa que você, isso é a mesma coisa que você supor que o S é uma união de juntas de duas coisas e que isso está implícito no contexto. Então, carregar a notação só é legal quando você é jovem ou um computador. Só uma dessas duas situações. Isso foi um aceno para o Marcos Mercandelli Rodrigues, um abraço, tia Dani. Foi um trivia. Marcos Mercandelli Rodrigues é um ex-aluno da UFES. Quando eu entrei lá, ele estava no mestrado. E o pessoal de lá achava ele muito parecido comigo. Falavam, inclusive, que ele era eu mais jovem de uma outra linha do tempo. Só que ele é muito mais sintático do que eu. Eu sou semântico, eu gosto de interpretações de coisas, né, em lógica. Ele é teoria da prova. Computação. Você tem um símbolo, uma notação que usa 10 letras. Se essa notação é clara, ele prefere ela do que abuso de linguagem. E a graça é que a sigla do nome dele é MMR. Sim, é fantástico. O roteirista da minha série é muito bom. Assim. É muito bom. Mas então aqui, a gente quer montar uma operação n-área, tendo duas operações n-áreas. Então, aqui, esse bichinho pertence a M, esse pertence a M, esse pertence a M, esse pertence a N, esse pertence a N, esse pertence a N. O jeito mais natural, o único jeito de você fazer isso, eu vou ter que continuar aqui por questões de margem, é você separar as primeiras coordenadas numa N upla e as segundas coordenadas em outra. E aí você faz isso. Isso vai ser SM. Nota que se você faz n igual a 2 e você escreve... quando você escreve isso aqui está falando o seguinte: você vai pegar A1, B1, A2, B2. Isso aqui está falando que você vai pegar um negócio assim, SM cartesiano N, disso, e vai fazer isso ser isso, SM de A1 a 2, SN de B1, B2. Está definindo essa fórmula. Exatamente. É coordenada, coordenada. Então, quando n igual a 2, o que você está fazendo? Isso aqui seria você somar. Pensa que é a soma. Pensa que você está definindo uma soma no produto cartesiano. Então, somar um par com o outro é você somar as primeiras coordenadas e as segundas coordenadas.
Então, isso aqui é só um jeito um pouco mais afetado de escrever isso. Tá? Então, você faz isso com as operações. Aí, se S é símbolo de operação, é símbolo de relação, a gente faz o SM cartesiano N como sendo o SM cartesiano SN. Porque nesse caso, a interpretação do que é Tá, aqui é mais ou menos isso. A ideia seria fazer isso, porque quando você faz o SM cartesiano SN, o SM nesse caso é um subconjunto do M elevado a N. O SN é um subconjunto do N elevado a N. Então isso aqui ficaria assim. M elevado a N cartesiano N elevado a N. O problema é que a gente não quer que a nossa coisa seja um subconjunto desse cartesiano. A gente gostaria que isso fosse um subconjunto do M cartesiano N elevado a N. Então, o que a gente faz é só... Isso aqui está em bijeção com esse negócio. Existe uma bijeção desse cartesiano aqui, M elevado a N por N elevado a N, com isso. Que secretamente é o que a gente fez aqui. Quando você pega um produto cartesiano um par ordenado, de uplas, aqui você consegue associar ela a um negócio aqui simplesmente juntando essas coisinhas, fazendo isso. A1, B1. Então, essa coisa vai ser a imagem disso por essa bijeção. Aí você vai ter exatamente o que você quer. E aí essa seria, digamos, a estrutura padrão no produto. Então, isto... define a estrutura padrão no produto. Por exemplo, se você pega uma relação de duas ordens parciais e faz o produto cartesiano delas e coloca o que seria a interpretação da ordem produto usando isso, vai ser a relação de ordem coordenada-coordenada. Dá exatamente isso. Isso define a estrutura padrão no produto M cartesiano N. Quem gosta de categorias, João, por exemplo, pode fazer o seguinte exercício: pega a definição do que é um produto em categorias e verifica que isso aqui satisfaz as condições para ser um produto na categoria das L-estruturas. Então, as projeções vão ser morfismos, vão ser L-morfismos, e vai ter a propriedade universal do pipipi, popopó. Quem não viu essas coisas em categorias não vai precisar. Mas, enfim, não custa saber. Ou custa, né, se você é o João. Saudades, João. Mas tá, então agora, enfim, subestruturas. Eu vou até trocar a cor. Isso é só um exemplozinho de construçãozinha. Subestruturas. Então, a definição é bem simples. Você tem uma linguagem L
uma L estrutura M um subconjunto N contido em M. Deixa aqui eu dizer a interpretação, né? N contido em M é subestrutura ou L subestrutura, mas o L está fixado. Se a restrição da interpretação a N faz de N e N uma L estrutura. Tá bem vago esse negócio. Eu sei, eu vou explicar o que eu quero dizer por restrição, mas a ideia é essencialmente a seguinte. Se eu pegar um S, um símbolozinho S que é de operação, símbolo de operação, a interpretação restrita a N desse símbolo S, a ideia é que isso vai ser a função que sai do... Vou colocar assim. Isso aqui vai ser a função que sai do N elevado a Nzinho e a princípio isso vai em M. Vou colocar aqui. É simplesmente você restringir. Você tem uma operação, você tem um jeito que você interpreta esse símbolo no M, certo? Porque o M é uma estrutura. Então esse I de S a gente denotaria assim, S de M. É a operação que interpreta esse símbolo. O que a gente gostaria de fazer? Eu gostaria de pegar essa função e, em vez de aplicar ela a uplazinhas que estão em M, aplicar elas a uplazinhas que estão em N. A princípio, a única coisa, eu sei que eu posso fazer isso, mas eu sei que a princípio isso cai aqui, no M. Para que isso seja uma interpretação razoável, eu preciso que isso aconteça. Eu preciso que seja N. Então, uma das condições que a gente está pedindo é que se S tem aridade N, e B1, Bn pertencem a Nzão, então quando você opera em M esses símbolos, essas coisas, isso vai pertencer a N. Em grupos, álgebra, anéis, essas coisas, você está pedindo que é fechado para a operação. Então você está pedindo que se você pega a operação no maior e aplica ela a coisas que pertencem ao menor, o resultado pertence ao menor. Então,
Essa é a primeira condição, isso tem a ver com a operação. A segunda, em particular, nota que se n é zero, ó, categorias. Tô zoando. Se a sua linguagem tem constantes, em particular isso aqui também teria que acontecer. Então você pede que a constante também pertença a n. O que acontece em grupos? Você pede que o elemento neutro esteja. Quando é anel, subanel, a unidade tem que estar lá também. Então, são condições bastante razoáveis que a gente tem no contexto de como fala? Esqueci o nome agora, de álgebra usual. Tem tipo de álgebra que não, por exemplo, a fase sideral não exige que a unidade seja abrida, por exemplo. Então, é porque ele está considerando outro tipo de morfismo. No fundo está... Em geral, são livros mais antigos. Anéis, essa coisa de você considerar morfismos que não preservam a unidade, e você meio que cagar para a unidade de anel, essas coisas, é uma coisa que faz mais sentido quando você está em análise funcional, quando você está estudando umas álgebras de Banach louca, umas coisas assim, né? Às vezes você considera uma subálgebra sem unidade, às vezes. Porque às vezes pedir unidade é muito forte. Eu já vi alguma coisa assim. Pessoal da álgebra, eu sei que o pessoal da álgebra gosta que preserve a unidade. É razoável. Queremos unidade. E fora que você nem ganha tanta generalidade assim. Não. Tinha um exercício com caveirinha que eu fiz especialmente para isso. Agora, a outra condição, como que a restrição da interpretação de uma relação, se o S pertencente a S é símbolo relacional, então a interpretação restrita a N desse símbolo é você fazer o que seria a interpretação dele aqui no grandão restrito. Você simplesmente restringe. E aí, é por isso... E a única coisa que você teria que satisfazer é que... E quando você faz isso, isso está contido no n elevado a n. E de fato está, por construção. Por isso que quando você vai para, por exemplo, ordem, pega uma ordem parcial, pega um subconjunto dessa ordem parcial e restringe. Ainda é uma ordem parcial. Tipo, você... tem que satisfazer. Não, é automático. É automático. Quando só tem símbolos relacionais e você está num contexto de primeira ordem, a coisa toda é automática. Tá. Tem outros modos de falar isso, mas eu quero já chegar logo nesse teorema aqui, que é, vamos dizer assim, é o ultimate teorema, é a versão provavelmente mais geral que vocês vão ver de como que você faz uma subestrutura gerada. Em que sentido? Então aqui acabou a definição do que é subestrutura. Vou começar com uma pergunta.
Dada uma estrutura, uma L estrutura M e um subconjunto X contido em M, suponha que X não é, ou não seja, não é subestrutura. Como corrigir? Tem uma coisa que não é subestrutura. Tá falhando esses bagulho aí. Alguma dessas coisas tá falhando. Eu quero que ela fique. Interseção de todos, né? Isso. Só que aí que tá. Dessa vez, como a gente está num contexto um pouco mais, que a gente tem mais ferramenta, eu vou fazer duas construções. E essa analogia, eu tenho pode ser uma memória falsa, mas acho que eu aprendi ela com o João Marcos. É um lógico foda. Era da UFRN, agora está em Santa Catarina, eu acho. Mas ele ainda é um lógico foda. Não morreu. Esse truque que você falou de fazer interseção, no fundo é como se a gente tivesse com uma situação assim. X está aqui. E eu quero pegar a menor subestrutura que contém esse cara. Aí você observa o seguinte, a estrutura toda é uma estrutura. Se eu pegar, vai ter um resultado que mostra isso, interseção de subestruturas é subestrutura. Então, meio que se eu ir pegando subestruturas menores e soltando em cima, em algum momento, quase como se fosse a gravidade, elas vão tomando a forma do que seria a menor subestrutura que contém esse negócio. Então, quando eu tomo a interseção de todas, eu estou partindo de cima, estou pegando coisas que contêm o que eu quero, estou interceptando. Se não me engano, a expressão para esse tipo de construção é top-bottom, de cima para baixo. Ela é útil no sentido de que, olha, é muito fácil provar que existe. Pronto, pega a interseção de todas. Só que tem um problema. Se eu peço para você descrever quais são as coisas que moram nessa subestrutura que apareceu, se você só sabe isso, é um pouco mais complicado. Qual é a cara de um... Imagina que você só conhece a prova de que subespaço vetorial é a interseção dos subespaços que contém aqueles vetores. Você conhece essa. Alguém chega e pede, mas como que é a cara de um vetor que mora nesse subespaço? Não sei, eu só sei que esse subespaço existe. Aí você vai e fala, não, eu também fiz um curso de álgebra linear que era pé no chão. Um curso que fazia not much but honest work. Que falou, não, eu tenho esse vetorzinho aqui, eu tenho os vetores aqui. Se eu ir fazendo combinaçõezinhas lineares dessas coisas, e pegar os resultados dessas coisas e ir fazendo combinações lineares, e os resultados dessas coisas, você começa com o que você tem e vai aplicando o que você tem que aplicar, de baixo para cima. E aí você vai fazendo assim, uma hora você vai chegar na mesma coisa que você tinha aqui. E esse é o bottom top, de baixo para cima. Esse é de cima para baixo e esse é de baixo. Os dois são úteis. Só que esse aqui tem, embora seja mais difícil de explicar como ele é no caso geral, ele tem a vantagem de que você tem controle sobre quem está aqui. Então, para certas coisas, tipo, se a gente chegar, eu acho que não vai dar tempo, mas se a gente fosse falar de paradoxo de Löwenheim-Skolem, um momento muito importante é onde você
você consegue controlar o tamanho do resultado conhecendo o tamanho disso aqui. Em certo sentido, você consegue estimar qual vai ser o tamanho da coisa gerada conhecendo o tamanho do gerador. Você tem uma estimativa. Parece que eu estou falando de análise real, mas é uma estimativa de cardinalidade. É razoável, que é o que acontece quando você está falando de espaço, né? Então... e aí o legal é que esse teorema eu vou enunciar ele de um jeito tão geral que quando eu for definir para vocês o que é termo, o que é um termo numa linguagem, quando eu for definir as palavras da nossa linguagem, no fundo o que eu vou fazer é aplicar esse teorema. Assim, eu acho ele muito doido. E o mais legal de tudo, isso eu tirei de um livro de computação. Eu tirei de um livro de computação teórica. Então, assim, uma verdade que você acaba descobrindo sobre a vida quando você vai estudar essas coisas de lógica é que os livros de lógica para computação, mas lógica séria, né? Tipo, para computação teórica, são bem mais legíveis do que os livros de lógica para matemática. Então, nisso aí, o pessoal da computação dá de 10. Vai definir um negócio por recorrência. Por direitinho, você vai no texto de matemática, faz 1, 2 e assim por diante. Porra, eu fico até com vergonha. É tipo aquele pedaço de análise decimal enchendo do livro com visto, algo assim. Sim, porra, dos melhores livros de análise que eu já vi, é de um cara da economia. Porra! Inclusive, eu acho que é esse aqui, if. E o foda é que parece que ok mesmo. É bem mais que ok. O livro é muito bom. Real Analysis for Economics, alguma coisa assim. Então tá, teorema. E a demonstração nem é longa. Há um conjunto X contido em A, um subconjunto F, família de operações finitárias. O que é uma operação finitária? É uma operação de realidade finita. Só isso. Operações finitárias em A. Então, existe um único subconjunto F de X contido em A com as seguintes propriedades. Primeira propriedade, X está contido em F de X. Segunda propriedade, se Fzinho pertence a Fzão, tem a aridade M e C. Vamos colocar, eu vou escrever de um jeito menos escroto. E A1, AM pertencem a F de X. Então, F de X, né? Então, quando você fizer F de A1 até a M, isso pertence a F de X. Ou seja, ele é fechado para qualquer para todas as operações da sua família. Ele é fechado para todas. E a terceira condição, se B contido em A satisfaz 1 e 2, então
f de x está contido em B. Minimalidade. Tá? Então, que é único, se existir é único, vai ser porque você está no fundo dizendo que essa coisa é o menor elemento no sentido da inclusão dos subconjuntos do A que satisfazem 1 e 2. É relação de inclusão uma ordem parcial. Então, o menor elemento de um conjunto, quando existe, é único. Acabou. Então, unicidade você não precisa se preocupar. A questão é a existência. Prova. Colocar assim, a prova de cima para baixo. Diremos que C contido em A é fão indutivo se C satisfaz a condição 2. O que eu quero dizer com isso? Você troca o fão de x aqui por C. Ou seja, se o C é fechado para todas as operações da família, eu digo que ele é fão indutivo. Tudo bem? Agora você vai e pega todos os exercícios que você fez de álgebra na sua vida para mostrar que interseção de coisa é coisa. Interseção de subespaço fatorial é subespaço fatorial. Interseção de subgrupo é subgrupo. Todos esses exercícios. Você vai e mostra o seguinte. Exercício. Se J é família não vazia. Família diferente de vazio. De subconjuntos F indutivos. Então, quando você fizer a interseção dos J's, conforme J pertence a esse J, isso é F indutivo. Aí você vai e também mostra que A é F indutivo. Óbvio, né? O A, todas as operações estão no A, então é claro que o A é fechado para essas operações. Esse aqui é o truquezinho de você... É aquilo. Tem constantes. Se esse M é zero, por exemplo, o que a gente está pedindo é que as constantes pertencem ao C. Mas se todos esses caras são F indutivos, então essa constante está em todos. Se está em todos, está na interseção. Pronto, já mostrou que é fechado para constante. Mas enfim, vocês entenderam. É realmente E provavelmente, se não me engano, dá para você colocar alguma estrutura de reticulado aqui, estira isso como resultado de reticulado, e aí até o German já fica feliz. Não precisava provar isso, porque sai de reticulado. Sai, mas tudo... Enfim. Teorema, sempre vai existir um tapete grande o suficiente para você colocar a sua sujeira embaixo dele e não fazer a conta. Alguém já fez essa conta num contexto mais geral. Tudo, enfim, no final a resposta será porque sim. Beleza. Então, com esses exercícios, basta tomar f de x como sendo a interseção dos j's que pertencem a esse J fresco
Vamos usar outra letra. T grande, onde T grande é o conjunto de todas as Cs contidas em A, tal que C é F indutivo, e X está contido em C, que é diferente de vazio justamente porque pelo menos o A está lá dentro. Tudo bem? 8:30. Isso aqui vai ser, pelo exercício, vai ser F indutivo. Por construção, contém X. E como você definiu como sua interseção de todas as coisas que satisfazem isso, automaticamente satisfaz essa condição 3. Simples, limpo, elegante. Típica prova filosófica que diz para você que existe, mas não te explicou exatamente como são as coisas que moram lá, mas existe. Tudo bem? Agora vamos fazer uma prova que te diz alguma coisa. Eu não entendi o que isso mostrou a densidade desse conjunto. Isso aqui, no fundo, está dizendo que o f de x é igual ao menor elemento no sentido da inclusão das coisas dos b's, tal que b é f indutivo e x está contido em b. Essa terceira condição, no fundo, diz isso. É o menor no sentido da inclusão. Porque se alguém satisfaz 2, é porque é f indutivo. Se satisfaz 1, é porque contém x. E aí o que eu estou falando é que se alguém satisfaz isso, então contém esse cara. Então eu estou dizendo que esse cara é o menor no sentido da inclusão. Mas o menor elemento é único. Então qualquer outro que... Suponha que algum outro satisfaz. Então esse outro está aqui, então está contido. Mas se esse outro também satisfaz isso, então ele vai ter que conter esse, porque esse é o único que satisfaz isso. Tudo bem? Agora a prova de baixo para cima. É essencialmente uma recursão. Vamos fazer assim. Defina x0 como sendo x e para n natural, xn mais 1 vai ser igual ao xn unido com f de c, onde m pertence a ômega eu vou colocar aqui assim, onde f pertence a fão e czinho pertence a xn elevado pronto. Se o f for uma constante, isso aqui vai... Isso, tá certo. Se o f for uma constante, nota que o que eu estou pedindo é que as constantes estão... Então, vamos fazer os 2 primeiros passos.
como comentário. Vamos lá, deixar aqui. Vamos supor que a nossa família Fão tem um símbolo, essas duas coisas aqui, O e estrela, constantes. Tem duas constantezinhas no A que a gente denota assim e assim. São operações zero áreas. Vamos supor também que tem uma funçãozinha I, um área. Então é uma função que pega um cara e associa a outro. Você pode pensar que é um oposto, um menos, alguma coisa assim. E vamos supor que tem uma operaçãozinha binária. Tudo bem? E aí vamos supor que o nosso conjunto X, nosso conjunto Xão, ele tem só dois elementos. Só para a gente entender o que está acontecendo. Então, o X0 começa como sendo o próprio AB. O X1, eu vou começar pegando o X0. Então, tem aqui o AB, que está fazendo o papel do X0, e eu vou unir com o resultado de todas as operações possíveis, de todas as ênuplas correspondentes dos tamanhos certos do X0. Então, é tipo aquele processo que vai pegar a soma, né? Isso. Então, assim, vai ter que ter esse e esse vão estar lá. Já acrescentei. Agora, de operação área em cima dessas coisas, eu tenho o I de A e eu tenho o I de B. E isso aqui está aparecendo por quê? Porque se a gente pega isso aqui no fundo, essas constantes, elas são funções que saem do vazio, do conjunto que só tem um vazio, no vazio. Então, esse cara, o simples fato desse cara aqui, essas coisas eu teria que acrescentar de qualquer forma. Tipo, não importa ter ou não elementos aqui no X0. Eu acrescento eles. A definição meio que me força isso. Então, fiz o IA e o IB, aí depois eu tenho que colocar o A mais A, o A mais B, aí eu tenho que colocar o B mais A e tenho que colocar o B mais B, que é o resultado de todas as duplas possíveis, né? Eu tenho aqui o AA, o AB, o BA e o BB. Acabou, não tem outras duplas de realidade 2 aqui. Acabou. Não? Isso aí, esse A mais B e o B mais A, implica que isso aí, essa soma seria o A ou B? Eu não sei nada sobre comutatividade. Não, é porque assim. Se você quiser, eu posso escrever assim. Mais de AA, mais de AB, mais de BA, mais de BB. Se quiser, eu escrevo assim. Porque as duplas de aridade 2, elas, a aridade 2 tem que trabalhar no cartesiano 2. Então, seria x0 cartesiano x0. Quais são os elementos do x0 cartesiano x0? É o AA, é o AB, é o BA e é o BB. Não tem outra coisa. Tem que cuidar, não sei se eu falo, mas a gente vai cuidar dessa questão de que essa operação binária, na verdade, é uma constante. No sentido de a operação que cai dentro, então você tem que inferir sobre alguma coisa sobre os elementos.
Não, mas veja, essa operação mais está definida no A cartesiano A e vai no A. Só que agora eu ainda estou no primeiro passo. Eu só tenho esses dois elementos. Então eu vou fazer todas as somas possíveis entre eles. Só entre eles. Mas todas as somas possíveis que eu consigo fazer entre esses caras. Se eu fizer A mais A mais A, você está pulando etapa. O A mais A mais A vai aparecer no próximo passo. Então agora eu estou fazendo só essas sominhas aqui sem forçar muito a barra, tudo bem? Beleza, agora, quando a gente vai para o x2, a gente começa unindo o que a gente já tinha, então vai ser A, B, 0, estrela, I de A, I de B, A mais B, B mais A e B mais B. Isso é só essa primeira etapa aqui. Agora a gente vai fazer de novo essas porras todas que a gente fez com esses bagulhos. Eu não vou mais precisar acrescentar esse cara, mas ele vai estar sendo aquele, vai aparecer por redundância, mas já está aqui. Então agora a gente vai ter que colocar o I de A e o I de B já vai aparecer, mas agora vai ter o I do I de A, o I do I de B, vai ter o I de 0, vai ter o I de estrela, vai ter o I de A mais A, o I de A mais B, o I de B mais A, o I de B mais B. Aí depois que fizer essas porras todas, eu vou pegar o A mais B já aparecer, esses aqui já estão, então o resultado das somas entre eles já estão, mas agora eu vou fazer esse mais esse mais esse, esse mais esse, esse mais esse, esse mais esse, esse mais esse. Todas as somas possíveis. Fechou? Vou ter o x3, vai ser o x2. O x3 vai ser isso de novo. Então, esse negócio está te dando essa receitinha de como você faz essas operações, todas essas operações iteradas. Tudo bem? Então, agora o que acontece é que a afirmação, o fão de x, ele é a união dos xn's conforme n varia nos naturais. Então, aquela coisa que a gente definiu via interseção, de cima para baixo, de baixo para cima, você constrói ela assim. Como provar isso? Passo 1. Essa união aqui, ela é fão indutiva e contém x. Contém x porque x é o x0. Então, contém x por construção. Agora, por que ela é f indutiva? Você pega uma operação. Pega uma operação f aqui, dessa família. Aí, essa operação tem aridade m. Pega, então, m elementos nessa união. Você vai ter um cara que está no x2, outro você pegou no x5, outro você pegou no x50, outro você pegou no x37. Mas você pegou infinitos. E essas coisas estão sempre aumentando. Todas elas, então, todas essas m coisas que você pegou distribuídas ao longo dessa união, por mais que elas estejam distribuídas, você consegue pegar um único xn que contém todos eles. No passo seguinte, certamente a imagem dessas operações vai ter que aparecer. Então, se você pegou m caras que estão dentro de um xm, a imagem deles vai estar no xm mais 1, que ainda está essa união. Então, ele é f indutivo e contém x. Portanto, se ele é f indutivo e contém x, então o fão de x está contido nessa coisa.
Essa inclusão sai porque esse aqui é o menor dos F indutivos a conter X. Foi. Agora, para o outro passo, para outra inclusão, você só precisa mostrar que, essencialmente, você mostra isso aqui. Essencialmente por indução. Tipo, o x0 está contido no F1 de x pela definição do F1 de x. Está lá dentro. Agora, quem são as coisas do x1? São imagens pelas operações de coisas que estão no x0. Mas o F1 de x é F indutivo. Então, essas coisas têm que estar no F1 de x. Portanto, o x1 está contido. x2 é o x1, que já está contido pelo passo anterior. Então, eu digo que é por indução, mas é quase uma indução só de você parar para pensar um pouquinho. É um raciocínio indutivo. Se o xn está lá dentro, o xn mais 1 também vai estar. Mas então, se todos estão lá dentro, a união está lá dentro. Isso mostrou outra inclusão. Então, vimos como construir de baixo para cima. Agora, só para vocês verem como isso é legal. Por que isso é útil? A gente vai ter observação. A cardinalidade do fx, o cardinal do fx, é menor ou igual que o cardinal do x vezes o cardinal do f vezes Aleph zero. Por quê? Não é óbvio, mas veja, o cardinal do x0 para o x0 é verdade, porque o cardinal do x0 é o próprio cardinal do x. E o cardinal do x é menor ou igual que esse produto, porque o resultado desse produto aqui é o máximo entre essas coisas, já que eu estou multiplicando por um Aleph zero. Então, vale. Se vale para n, então quando você vai calcular o tamanho do xn mais 1, o tamanho do xn mais 1 vai ser menor ou igual que o tamanho do xn mais o tamanho disso. Só que o tamanho disso, veja só, a gente está... As coisas que estão aqui estão indexadas por F e C. F na família Fão e Czinho nisso aqui. Então, não sei se vocês vão concordar. É isso. O tamanho dessa coisa é menor ou igual que isso. Por quê? Aqui tem um armengue, que no fundo o que a gente está fazendo é isso. Se você pegar Fão cartesiano
União pega esse conjunto aqui dos F's, Czinhos, tais que F pertence a Fão e Czinho pertence a Xn elevado à aridade de F. Pega o conjunto de todos esses pares, certo? O conjunto de todos esses pares sobrejeta em cima do conjunto desses FCs. Justamente porque, para onde eu mando esse parzinho FC? Para o FC. Então, todo mundo nesse conjunto é a imagem disso. Então, tem uma função sobrejetora desse conjunto nesse. Então, o número cardinal desse é menor ou igual que o número cardinal desse. Só que isso está contido no Fão cartesiano união dos xn's elevado a m com m pertencente aos naturais. Então, o cardinal desse é menor ou igual que o cardinal desse. Mas o cardinal desse é o cardinal do primeiro vezes o cardinal desse. E o cardinal desse é menor ou igual que isso aqui. Melhorou. Muitos passos escondidos. Mas, então a gente tem isso. Só que aí agora... Hã? Aqui? Tem condições. Tipo, é porque aqui eu não estou supondo nem que esse x é infinito. Podia ser um conjunto finito de coisinhas, tipo isso aqui. É que se o x é finito, eu vou muito possivelmente, eu vou estar acrescentando infinitas coisas. E aí a subestrutura gerar um espaço vetorial, o subespaço vetorial gerado por um vetor é infinito em geral. A não ser quando você está em corpos finitos, mas quem mexe com isso? Tá, um monte de gente mexe com isso. Mas enfim, isso aqui, agora, eu me perdi. Tá, agora esse xn por hipótese indutiva é menor ou igual que o cardinal de x vezes o cardinal de f vezes Aleph zero. Aí agora repito esse bicho. Só que agora isso aqui, de novo, por hipótese indutiva, esse cardinal de xn é menor ou igual que x, isso e isso. Só que aí esse cardinal vai ser o máximo dessas coisas. Elevado a m, no final das contas, isso aqui fica menor ou igual que o supremo. M aqui do x elevado a m, Fão elevado a m, Aleph zero elevado a m. Só que aí essa coisa vira supondo as coisas tipo assim, se x e f são finitos, isso aqui vai dar Aleph zero, foda-se. Se esse aqui é infinito, esse m, foda-se. Se esse aqui é infinito, foda-se. Então, no final, para os casos que interessam, isso aqui fica assim. E aí, isso multiplicado por esse vira máximo de novo, e no final das contas, vou colocar aqui módulo casos finitos. Não, aliás, nem isso.
Porque nos casos onde você não poderia fazer esse tipo de argumento, você já ia ficar limitado mesmo pelo máximo entre essas coisas, que é o Aleph zero. Então, meio que você consegue controlar usando esses argumentos. E no futuro, isso é importante porque você consegue controlar o tamanho da subestrutura. Tá. Bom, o nome disso é subestrutura gerada. Eu ia falar um pouco de quociente, mas essa parte eu acho que eu não vou falar. E aí, vamos fazer assim, na próxima aula, eu vou usar isso para definir termos. E aí, a gente já vai entrar na definição de modelos. Uma vez que eu tenho termos, eu meio que já vou conseguir falar de fórmulas. Então, a gente vai pegar esse teorema de construção de subestruturas e vai construir a família. O que é uma fórmula? A gente vai construir, digamos assim, o universo das fórmulas de uma linguagem. Então, a gente vai construir os termos. O que vão ser os termos? A aula já acabou, agora é só trailer do próximo episódio. A gente vai usar símbolos de operação para construir termos. O que é um termo? Você vai ter variáveis e você vai ter símbolos de operação ligando essas variáveis de modo coerente com as variedades. Tipo isso. Termo é uma generalização de polinômio. Polinômio é o quê? É uma receita para algo que, se você quisesse substituir as variáveis por outras coisas, você poderia. A questão é que a gente vai fazer isso numa linguagem qualquer. Beleza, aí você tem esses termos. Os termos são isso. O que vão ser fórmulas? Fórmulas vão ser coisas que você tem associando termos com símbolos de relação. Por exemplo, se eu escrevo isso aqui, isso é verdadeiro ou falso? Não sei. Depende de quem é X, depende de quem é Y. Isso é uma fórmula que está expressando isso ser menor ou igual que isso. Se isso é verdade ou não, depende de como eu interpreto isso. Quais são os valores que eu vou atribuir às variáveis. Agora, isso aqui é um tipo de fórmula que na nossa linguagem vai ser chamada de fórmula atômica. Isso vai ser uma fórmula atômica. Isso aqui vai ser uma fórmula atômica. Fórmula sem quantificadores nem conectivos. Agora, se eu tenho fórmulas assim, eu posso ter fórmulas assim. Sei lá, existe X tal que isso aqui, ou não existe X tal que isso aqui acontece, sei lá. E aí a gente vai ter todo o universo de onde são essas fórmulas. Qual é o problema? A gente precisa saber onde essas coisas acontecem. Então, eu vou construir o conjunto dos termos e depois o conjunto das fórmulas. Então, isso vai ser, de fato, um conjunto que a gente pode trabalhar. Uma vez que a gente tiver as fórmulas, a gente vai poder falar o que é a fórmula ser verdadeira ou falsa. Que meio que vai ser a definição da semântica. E aí, o que vai ser um modelo para uma fórmula? É uma estrutura onde aquela fórmula, quando interpretada, é verdadeira. E aí, a gente vai entrando cada vez mais fundo nesse poço da metamatemática. Tá? Mas aí eu vou fazer essas coisas com calma na próxima aula. E aí, meio que depois disso, eu vou ver quantas aulas faltam para ver se eu consigo, de fato, ir para o teorema de Wash, que é o dos ultraprodutos. Acho que é assim. É um L cortado.
Was? Was. Teorema de Was. Que é o fundamento teórico de análise não standard. Quero muito tentar fazer isso. Muito provavelmente eu não vou conseguir. Mas, pelo menos explicar o que ele é. E aí a gente pode começar, depois a gente vai entendendo o que é modelo, a gente pode ir para discutir as noções de força. Está quase no fim do curso. E aí o que eu ia colocar hoje, de quociente, uns truquezinhos usando álgebra universal, deixo como, sei lá, separo em 3 exercícios, só para ser o exercício dessa parte. Só para dizer que fez alguma coisa. Tá? Então, é isso. 9.2, muito obrigado pela paciência de vocês.